Eu sempre gosto de trazer por aqui coisas que eu estudo e aplico com as minhas alunas. E esse ano eu fiz a leitura do livro O Preço é o Lucro, que inclusive é um livro muito prático e várias das estratégias que são apresentadas fazem todo sentido para a gente aplicar dentro do salão. Inclusive várias delas eu até trouxe para dentro do nosso curso de precificação, mas hoje eu decidi abrir esse conteúdo aqui no YouTube e trazer para vocês as 3 principais lições que vão ajudar você a multiplicar o lucro do seu negócio. Infelizmente eu não tô com o livro aqui em mãos porque eu vim gravar hoje no salão e esqueci o livro no escritório, mas eu não queria perder esse momento que tem muita informação fresca ainda na minha cabeça para trazer esse conteúdo para vocês. E ao longo do vídeo eu vou deixar passando aí alguns takes de tabelas e informações mais importantes que eu acho bacana deixar visual para vocês. E vamos lá para a primeira lição. Ao longo do livro, o autor bate muito na tecla do desconto e do impacto financeiro que o desconto tem dentro do negócio. E dentro da área da beleza é muito comum a gente fazer esses descontos, principalmente inserido dentro de combos, né? Então a gente junta ali vários serviços e dá um desconto um pouco mais agressivo, de 20%, às vezes 25%. Mas a gente tem que ter a clareza de que a partir do momento que a gente baixa o preço para o nosso cliente, a gente precisa vender muito mais para conseguir ter o mesmo lucro que normalmente a gente teria. E aí a gente tem essa tabelinha aqui que deixa bem visual o quanto que a gente precisa vender a mais quando a gente dá um desconto. Então digamos que você tem um procedimento aí no salão que você tem uma margem de 20%, que normalmente é o caso dos tratamentos, né? A gente consegue lucrar aí 20% em cima deles. Se você dá um desconto de 8% para sua cliente, você precisa vender 67% a mais para conseguir ter o mesmo lucro de 20%. Ou seja, se normalmente dentro de um mês você venderia ali 20 tratamentos, 20 hidratações, agora dando esse desconto de 8%, você vai precisar vender 34, ou seja, 14 hidratações a mais para que no final do mês você consiga ter o mesmo lucro que você teria normalmente, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar mais, porque são 14 atendimentos a mais, e a gente também precisa de mais clientes para a gente conseguir fechar a conta. Bianca, então isso quer dizer que nunca vale a pena fazer promoção? Não é que não vale a pena fazer promoção, mas é que a gente precisa ter essa clareza do quanto que a gente precisa vender a mais quando a gente dá um desconto para o cliente e usar isso em momentos específicos, porque se a promoção vira rotina dentro do seu negócio, querendo ou não, esse passa a ser o preço oficial na cabeça do seu cliente, ele nunca mais vai querer pagar ali o preço original da tabela, e a gente também precisa trabalhar muito mais para fechar as contas no final do mês. E tem outras alternativas, outras possibilidades da gente trazer um benefício para o cliente para a gente conseguir impulsionar nossas vendas, que não necessariamente seja a redução de preço, e se for reduzir o preço, tem uma forma certa para fazer isso. Vou trazer aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro é a gente oferecer bônus para o cliente ao invés de um desconto direto no preço. Por exemplo, se o cliente fechar ali um combo de escova, mais pé e mão, mais coloração, ele vai ganhar uma hidratação de forma gratuita. Por que vale a pena a gente fazer isso? Porque essa hidratação que você vai dar como serviço gratuito, ela não vai puxar muito do seu tempo para fazer, e além disso, o custo que você vai ter com essa hidratação, muitas vezes, vai ser menor do que o desconto direto que você daria para o cliente. E ele sente que tá levando ali uma baita vantagem, ele tá levando um serviço gratuito. E aí, para deixar isso ainda mais atrativo, você pode mostrar o quanto que esse serviço custaria de forma isolada, esse serviço que ele tá ganhando de graça. E outros exemplos também, que foram até de alunas minhas, foi o caso da Sueli, que ela trabalha com terapia capilar, e ela fez um preparo caseiro de um óleo reparador de pontas com custo mais baixo, né? Teve um rendimento bom. E aí ela conseguiu oferecer para as clientes dela, nas compras acima de R$200, elas ganhariam como mimo reparador. E outro exemplo também foi a Amanda, que em compras acima de R$200, a cliente levava para casa um esfoliante corporal e um sabonete corporal em um tamanho miniatura que ela fez. Tudo isso são recursos que a gente pode utilizar para não necessariamente diminuir o nosso preço, baixar o valor do nosso serviço, mas ainda assim o cliente sentir que está levando um benefício. E o principal, você não vai precisar fazer mais 10 ou 14 atendimentos adicionais para conseguir ter o mesmo lucro. E mesmo quando você decidir fazer uma promoção diminuindo o preço, tem alguns pontos que você precisa levar em consideração, que é fazer uma promoção programada, você se planejar para aquilo, porque assim você vai conseguir comunicar de uma forma mais assertiva para a maior quantidade de clientes possíveis, e aí sim você conseguir aumentar esse volume de vendas, e nunca usar a promoção para apagar incêndio, porque acaba fazendo tudo em cima da hora, você diminui o preço, mas não consegue converter a quantidade de clientes que a gente precisaria, né? E entender também que venda é uma negociação. Então, para eu te dar uma coisa, para eu te dar um mimo, para eu te dar um desconto, para eu te dar algum tipo de benefício, eu preciso também de um retorno. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. Para eu te dar um benefício, seja um desconto, seja um mimo, né, algum benefício, eu também preciso de algo em troca. Então, não adianta a gente ficar dando desconto em cima de um procedimento de R$50, R$60 e a cliente sente que a qualquer momento você pode dar um desconto para ela, porque isso não vai pesar no seu bolso. Para você dar um desconto, é em compras acima de X valor, ou para as clientes que fizerem o serviço de coloração na quarta-feira, vão ter um benefício de ganhar um tratamento,
ou de ganhar a escova. Então tem que ser essa troca para ser uma relação em que ambos os lados saem ganhando e vale a pena para os dois. A segunda lição é que o caminho mais rápido para a gente conseguir aumentar a lucratividade do negócio é ajustando a tabela de preços. Ele até traz 5 caminhos que a gente pode aumentar o lucro, mas o que traz um retorno mais rápido é quando a gente faz ajuste de tabela, porque automaticamente a gente consegue mexer em 2 ponteiros, que é o ponteiro do faturamento. Quando a gente aumenta o nosso preço, automaticamente o faturamento aumenta também, mesmo que a gente venda para a mesma quantidade de clientes, com preço mais alto, a gente vai conseguir faturar mais. E a gente consegue fazer também um ajuste na nossa lucratividade. Então, muitas vezes, aquele serviço que a gente estava com lucro de 5%, com lucratividade muito baixa, às vezes até mesmo no prejuízo, a gente consegue ajustar para que a gente passe a aumentar o nosso lucro. Então, se você sente que trabalha muito, tem um bom faturamento no salão, tem uma boa carteira de clientes, mas chega no final do mês e você não consegue ver a cor desse dinheiro, não consegue ter lucro suficiente para reinvestir no seu negócio, para você conseguir tirar um prolabore digno para você, é muito provável que você esteja com problema na sua precificação. E eu sei que quando a gente fala de preço, bate muito também aquele receio da gente aumentar o nosso valor e acabar perdendo cliente. Inclusive, no livro, ele apresenta uma pesquisa que eu achei bem bacana, que foi feita, que mostra que a gente só perde cliente para a concorrência em 10% dos casos. Na grande maioria, se eu não me engano, é 60% dos casos, a gente perde cliente pela indiferença percebida. Então, o cliente sente que o mesmo cuidado que ele tem com você, ele pode ter em qualquer outro negócio. E aí o seu concorrente promete que vai amar mais ele, que vai cuidar mais dele, porque no dia do aniversário o concorrente oferece um bolinho, o concorrente lembra quando o cliente não tá indo há mais de 30, há mais de 40 dias. Então ele se sente mais cuidado e ele se deixa levar para o concorrente porque ele acredita que lá ele vai ser mais bem cuidado e não vai fazer diferença para você. Eu até vou deixar um vídeo aqui que é bem importante que você assista depois dessa aula, que eu falo sobre como a gente faz o aumento de preço sem perder cliente. E nele a gente fala muito sobre a experiência do cliente como um todo, né? Eu até costumo fazer uma analogia que o relacionamento que a gente tem com as clientes do salão é quase como um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar. Ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado. Então a gente precisa mostrar que lembra da pessoa, que sente a falta dela, que cuida diariamente dessa relação. E como é que a gente faz isso dentro do salão? Enviando mensagens personalizadas para nossa cliente, sem ser aquela mensagem que você faz um postzinho ali no Canva e sai enviando para todos os contatos que tem no WhatsApp. A sua cliente sabe que você está enviando para ela, mas você está enviando para todo mundo. Então a gente gosta de sentir esse cuidado. Uma mensagem mais individualizada, chamar a cliente pelo nome, lembrar quando a cliente não vem há um certo tempo, fazer uma comemoração no dia do aniversário da cliente, seja oferecendo um benefício para ela no mês de aniversário, seja recebendo ela quando ela fizer o agendamento com um bolinho, com um brownie, da forma que seja, né, cantar o parabéns ali para a cliente, a equipe se reunir para isso, a cliente se sente especial. E aí, quando a gente consegue fortalecer esse relacionamento com o cliente, não vai ser por um aumento de 10, 20 reais que ela vai para o concorrente. Porque o ser humano como um todo, né, a gente é resistente à mudança. Então, quando a gente tá ali na nossa zona de conforto, num lugar confortável, que a gente é bem acolhido, não é por qualquer motivo que a gente vai para um outro lugar em que a gente vai ter que construir esse relacionamento do zero. E a terceira lição é sobre os serviços isca, que é muito comum no mercado da beleza. Não sei se você já ouviu falar desse termo de serviço isca ou serviço de entrada, mas essa prática nada mais é do que a gente pegar serviços que apresentam baixo risco para o cliente e tem um valor mais baixo também, que eles servem como uma porta de entrada para o salão. Normalmente é o caso da escova, do pé e mão simples, de uma hidratação, que normalmente quando o cliente vem pela primeira vez no salão, ele faz esses serviços. E aí a gente pega esses procedimentos e dá um desconto em cima deles, visando atrair mais cliente. O que é que muitas vezes acontece? O pé e mão lá no meu concorrente é R$50, pois aqui eu vou cobrar 45 porque dessa forma eu sei que é mais fácil atrair um cliente novo. Mas por trás dessa estratégia tem um grande perigo, que é o quê? O cliente vir para fazer o serviço de entrada e não cobrar nada mais. Porque se você tá diminuindo muito a sua margem dele, você não tá ganhando nada. Mas a gente se ilude naquela expectativa de, não, o cliente ele vai vir fazer um pé e mão, mas eu tenho certeza que ele também vai cortar o cabelo, ele tem potencial para depois fazer um alisamento, para fazer umas mechas, que é em cima desses outros procedimentos que eu vou conseguir ganhar. Mas será mesmo que hoje você tem processos no seu salão para garantir que esse cliente que veio pela primeira vez fazer um serviço de entrada compre outros procedimentos? Saia daí levando um produto, ou já saia do primeiro agendamento com o segundo agendamento marcado, porque é nessas vendas adicionais que você vai conseguir ganhar. Se você só tá baixando o seu preço no serviço de entrada, mas não tem a garantia que o cliente tá comprando outras coisas, você tá comprometendo o seu posicionamento, porque o cliente só veio por causa do preço, e aí ele começa a fazer um procedimento em cada salão diferente que é o mais barato. Não, eu vou fazer a minha escova no salão da Bianca porque lá a escova é mais barata. Vou fazer a minha unha no salão da Maria porque a unha dela lá é mais barata. Então ele vai só buscando o preço. Então, além
além de comprometer o seu posicionamento, você está comprometendo principalmente o seu lucro. Inclusive, aconteceu um caso bem parecido com a aluna, que ela começou com serviços de sobrancelha, principalmente, né? Ela só trabalhava com sobrancelhas. E aí, depois, ela decidiu migrar para um salão completo, que tinha sobrancelha, unha, estética, cabelo. Só que o que é que acontece? Como as clientes estavam muito acostumadas a fazer sobrancelha, mesmo tendo outras opções de serviço, elas continuavam fazendo a sobrancelha. E essa aluna já estava no prejuízo há 3 meses consecutivos, um prejuízo muito grande, inclusive. E aí, quando a gente foi fazer essa análise, a gente fez a precificação e a gente viu quais eram os procedimentos mais vendidos do salão. Resumindo, o procedimento mais vendido do salão dela, mais de 50% das vendas, vinham do design de sobrancelha e do pé e mão simples. E eram justamente os 2 procedimentos que, dentro da precificação, ela não tinha nada de lucro. Então, a gente tem que pensar em todos os pontos de contato que a gente tem ao longo do atendimento que a gente pode fazer uma venda adicional. Seja no primeiro contato do WhatsApp, às vezes o cliente vai fazer só uma escova, a gente já consegue colocar junto um combo que inclui outros serviços, já consegue fazer uma venda adicional antes mesmo dele chegar no salão, e todos os pontos de contato quando ele está dentro do nosso negócio. Na cadeira do profissional, na hora que ele vai pagar ali na recepção, a gente pode vender produto, a gente pode deixar o próximo agendamento marcado, e tudo isso faz com que a gente consiga aumentar o nosso lucro por meio dessas vendas adicionais. Agora, fazendo um resumo rápido, não utilize promoção para apagar incêndio, nem como uma muleta para lotar a agenda do seu salão. Faça promoções programadas e com a clareza do quanto que você vai precisar vender a mais para manter o mesmo lucro que você normalmente teria. Se você está passando por problema na lucratividade, está trabalhando muito e não está tendo um retorno proporcional ao seu esforço, pode ser que você esteja com um grande problema na precificação dos seus serviços, e essa vai ser, inclusive, a forma mais rápida de você conseguir aumentar o seu lucro, mas trabalhando também o relacionamento para você não perder tantos clientes nesse processo e entender que os serviços de entrada servem para a gente atrair cliente, mas a gente também precisa ter processos internos para garantir que a gente consiga fazer vendas adicionais e tirar o nosso lucro em cima disso. Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais conversado e trazendo experiências práticas para vocês também. Deixa um like para eu entender que você curtiu e me deixa aqui nos comentários também quais dessas lições foi a mais valiosa para você. Um beijão e até o próximo vídeo.